Vamos falar de São Paulo, Murilo? São Paulo ou Mirassol? O Mirassol, hein? Bonito. Tem muito o que falar de São Paulo. O São Paulo tem sim, São tem Paulo sim. é o time mais sem graça do campeonato. Safado, Vai ser sem graça. E o Crespo ainda erra as coisas que ele tenta, na minha humilde opinião. Tô aqui pra falar do jogo, que é a única coisa que tem pra falar do São Paulo. Mete o pau no presidente. O presidente tava na Fórmula 1, vendo lá quem ganhou lá? O Norris. Lando não, é palmeirense, né? Palmeirense pra cá, pô. Então. Palmeiras sempre Mas você primeiro, viu, é melhor falar de Fórmula 1, porque o presidente estava lá, ele sabe muito bem isso, não foi pra Vila no sábado à noite, no jogo do São Paulo, se é que dá pra falar que aquilo foi um jogo. O Crespo... No final, só. O Crespo, ele coloca um time que foi bem armado, né, contra o Flamengo. Ele ousou com o Ferreirinha de ala, que é uma coisa que eu até comentei aqui que ele poderia fazer no início do trabalho dele, e isso pressionou o Emerson Royal lá do lado direito, né? Fez o meio que baile. Deu certo esse embate ali do lado esquerdo. Aí o que o Crespo faz? Depois o Ferreirinha bem... Não, vamos colocar o Ferreirinha de atacante. Vamos colocar o Luciano de 9. O Luciano Ele fez gol, não fez? Contra o Flamengo? Fez o gol do empate. o gol de empate, É né? o oitavo dele? É o oitavo. faltam 2. Será que Faltam ele 2. faz 2 contra o Corinthians e o Neto tem que usar tanto? Eu acho que falaram Ia ser bastante engraçado. nisso de ser aquele momento escolhido pelos deuses do futebol pra zoar com o Neto, ele fazer o gol de número 10 contra o Corinthians. Mas, É lindo, cara. mas 2 ele não vai fazer lá. Ele tem que ter feito contra o Bragantino, né? Exatamente. E contra o Bragantino, Depende. ele não Se o André foi Ramalho bem. jogar, pode ser que ele faça 2 gols. no Ou Corinthians. 2 pênaltis lá e o time do São Paulo dá de bandeja pra ele, vai lá, faz aí, se consagra, mas errou, o Crespo errou. O Luciano... Quantas vezes eu já não falei aqui que o Luciano não joga de 9? O Luciano não joga de 10. O Luciano é um atacante de movimentação. Você é de uma dupla, né? Aí assim, por incrível que pareça, o torcedor vai me massacrar, que eu já tenho acompanhado já bastante comentário aí, que o torcedor já me massacra. São Paulo sentiu falta do Tapia, que começou no banco, no jogo contra o Flamengo, Bragantino. Ele foi bem com o Luciano. O Tapia dá um trabalho pra defesa adversária, ele corre, tromba, briga. O Luciano não faz isso, cara. E o Lucas não iria fazer isso. O Ferreirinha fica aberto lá na ponta esquerda e não faz mais nada. Sabe? Perdeu essa referência, que já não é uma referência, mas o Tapia sabe fazer isso, acho que mais do que o Luciano e outros também jogadores de ataque do São Paulo no elenco. Já que não tem o centroavante. Aí o Luciano joga de centroavante. Aí ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele volta pra pegar a bola, já não tem ninguém na grande área quando ele tá com a bola. E esse é um dos erros que o Crespo cometeu colocando o Luciano junto com o Lucas e o Ferreirinha lá na frente. O Enzo Dias também, cara, toda hora eu falo do Enzo Dias. O Enzo Dias jogo, né? é o jogador que tem mais pênaltis cometidos no Campeonato Brasileiro. 5 pênaltis. Nossa. O pênalti que ele cometeu foi ridículo, né? A bola passaria do jogador do Bragantino, que acho que era o Lucas Barbosa, né? Nossa. E ele assim, né, nem chega a encostar, como foi diferente o pênalti contra o Flamengo, que o Pablo Maia, eu achei que não foi pênalti. Pra mim não foi também. Então, o Pablo Maia, ele é meio juvenil, porque quando o jogador tá dentro da grande área e ele dá o break, qualquer encostão assim nas costas... O Arrascaeta é o maior piscineiro do Brasil. Agora, o Enzo Dias, ele vai assim, ó, ele parece que encosta. E aí o Lucas Barbosa se joga ali e pênalti. É muito burro, essa que é a verdade. O Enzo Dias é muito burro. Ele pode ser o jogador mais voluntarioso, mais raçudo. É o único jogador da posição ali, já que o Patrick também não serve pra nada. Toda vez que entra, não faz nada. Wendel, Tá machucado. machucado. Tá machucado, né? Dizem que aí essa semana surgiu notícias que o São Paulo tá atualizando o Refis Tá precisando. e contratou novos profissionais e 10 anos já e atrás. certas tecnologias de que previam lesões ou que mostravam pro médico ali, pro profissional, de que o jogador pode machucar, estavam ultrapassadas. Agora que Era um eles... cartomante? agora que eles entenderam isso, e aí contrataram profissionais e o São Paulo já tá adiantando, isso é uma notícia dessa semana, já tá adiantando aquele pré-temporada de ir pro Hospital do Coração, sabe? Tá fazendo todos esses exames. Algo que todo time tem que fazer. Mas o São Paulo tá fazendo agora já, né? Já tá meio que planejando 2026. Porque, cara, convenhamos, assim. Agora tá fazendo isso. Depois de 12 desfalques, mais o Pablo Maia, mais o Marcos Antônio, cara, é uma areia, né? Só pode ser um...
Sacanagem, velho. Marcos Antônio não fica... Tipo. É, um tipo... Logos. É tipitrônico, automático. É que o Maré era um baita pro. É um baita carro Meu ainda irmão hoje. tem um. Mas é que assim, ele tinha, é um ele baita tinha uma carro. mecânica difícil pra época, né? Só que quando você Ainda estica... tem, velho. Ó, eu tenho um amigo aí, o Vitor lá, amigo lá de Cotia, que ele tem um Maré, ele mandou refazer o motor, por quê? Meu irmão Ele ficava também. gravando vídeo no Instagram, Stories, esticando o carro até umas horas, né? Até o RPM explodir. Aí um dia ele, moiou, galera, tô aqui no guincho, com a maré dele no guincho. É o Marcos Antônio, pô! Não pode colocar pra jogar porque vai estourar. E aí estourou, não sei se volta esse ano. Pablo Maia, não sei se volta esse ano, esse é um bom corte, né? Marcos Antônio é o maré. Caralho, gênio, velho. E aí todo mundo se machuca. O Crespo ainda, mesmo assim, consegue errar no time com pouco que tem. E aí vem desculpa. Tô analisando o jogo, viu? Porque o Crespo deu uma coletiva lá, falando de muita coisa. Quarta, né? eu vi Não, quarta e ontem também. Gostei de quarta. Eu vi uma coletiva dele. notícia que do Crespo falando para o ano que vem. Ele uma das fica. condições dele ficar é mandar embora um monte de jogador velho. Velho, exatamente. Acima de 30 que é anos. Vai uma metade coisa, do time embora, então. É uma coisa que certo, nessa semana o Luiz Gustavo foi muito bem contra o Flamengo e já tá assim Mas em a gente- O cara conversas. não consegue jogar nos Mas jogos. o Murilo, que pese o jogo, que é importante analisar e tal, mas, cara, assim, o São Paulo brigando por uma classificação na Libertadores, o São Paulo jogando na Vila Belmiro. É isso daí. Cara, assim, É o presidente. Não, o que Isso é inadmissível, cara. já era, mano. Isso é o Porque, presidente. assim, vamos explicar, às vezes o torcedor não entende isso. Palmeiras, ele fez um estádio junto a uma Pois um construtora, centavo. que ele não pôs um centavo e essa construtora durante 30 anos tem Contrapartida. prioridades, é a contrapartida do Claro. negócio. Que então, para o Allianz existir, que mudou o Palmeiras de patamar, Claro. até com relação a patrocinadores e possibilidades e o caramba tudo, o Palmeiras teve que se submeter a uma contrapartida. O São Paulo é dono do Morumbi desde que o Morumbi é o Morumbi. O São Paulo não tem contrato com ninguém. O São Paulo ele escolheu fazer um contrato para ganhar um trocado a mais, que eu não tenho a informação de exatamente quanto é, Falaram em 20 milhões. mas, assim, que é para ele mais importante do que a questão esportiva. Mas sabe por que é mais importante? É simples. São Paulo precisava de 20 milhões, que foi o que arrecadou com esses jogos, para pagar salário atrasado. É óbvio. Porque é melhor você ter esse dinheiro do que você pegar um empréstimo no banco e aí esses 20 milhões vira 40. Tudo 50. combinou com a torcida fazendo aquele Entendeu? protesto Morumbi Zero depois de Mas, perder pra mas LDU. olha, isso não foi Aí- fechado agora. Não, Não foi fechado agora. O São Não, Paulo, o show do Linkin tá Park tá marcado há um do ano. Oasis, O a gente show vai do sair, Oasis já foi tem, ano mas é a conta que os caras fazem, entendeu? Entendeu? Mas assim, Eles têm a previsão de receita do ano. E quer saber mais? Já tá marcado o show. Aqui a gente vai se engasgar. Né? Já Melhor tá a gente marcado ter a o receita show, do final de Ó, janeiro. quem o garante último- que os caras receberam agora? Ele pode ter Último recebido. trimestre do ano, o São Paulo falou assim: provavelmente a gente não vai estar disputando final de Libertadores, nem Copa do Brasil, vai estar só no Não, mas Brasileirão. coloca sempre na meta de esportiva de chegar pelo menos umas quartas, Ah, tá bem, semi de final do ano. Libertadores. Quarta, Agosto. setembro, pô. Setembro, agosto ali. É, Entendeu? mas Último- largar assim, eu acho que ele pensou desse jeito. Eu Júlio Casares, vai. Morumbi Zero, a torcida não vai apoiar? Então vamos mandar pra Vila Belmiro, porque eu vou ter mais dinheiro com Ele o ia ter show. uma arrecadação menor. Simples. Ou seja, já teve ele 15 mil abriu torcedores mão- no jogo aí. Abriu mão da vaga na Mas assim, Libertadores. eu não tô defendendo o Casares, não. Eu concordo com o Rodolfo. Ele só pensou no dinheiro. Ele não tá pensando Acho no que São fez Paulo. errado, porque ele tá abrindo mão de ganhar uma receita muito maior no ano que vem, com jogos de Libertadores. É, Mas um não. cara que tá pensando só no dinheiro, ele não contrata o Oscar. Um cara tá pensando só no Mas dinheiro. isso aí é. Um cara tá pensando só no Você dinheiro. acha que ninguém pressionou ele pra contratar o cara? que É que no começo do ano o cara não cara que pensa tá em pensando dinheiro, só só em pensa dinheiro, no final do ele ano. Cara, mas como contrata você o vai Orejuela, também tem montar isso. um time competitivo com o Oscar, cara? O Oscar tem história no São Paulo, o Oscar pediu mas pra do jeito que voltar. o cara saiu, Você aí, sabe cara, como o é Oscar dirigente pensou em assim. Mas você acha aposentar. que alguém lembrou do jeito que ele saiu? Ah, cara. Senão não Mas contrata, é isso que senão... o Rodolfo falou. Ele falou que o cara era São tava na Paulino. dúvida se aposentar, você ia jogar no São Não, Paulo. agora ele falou. Ele falou agora, depois Parece dessas lesões. que que ele o se Oscar ele aposentar. veio bancado pelo Mas já disse que patrocinador, não. né? É, a Superbet paga um tanto, né? Tanto é que o S do Oscar no uniforme é o S da... Então. Da- Isso também, dessa- mas não, o problema do dessa São casa de Paulo não é o Oscar, É uma né? aposta que não deu certo. São Paulo Ó, é e muita já coisa. em show, falando em show, final de janeiro já tem show marcado do AC/DC. Porra, show. Sabe o que tem final de janeiro? Não, Possivelmente? Brasileirão, começou. Não, uma Mas janeiro possível 23. É abril. Março, não? Foi março, abril. Bom, enfim, é isso aí. Mas o São Paulo parece que tem datas Não, vai ser na possíveis, reta final do Paulistão. datas bases da pré-Libertadores.
Aí não joga no Morumbi? Você acha que o São Paulo vai pra Libertadores? Então, não tem que ir. Eu não quero que vá. Não quero que vá. Time sem vergonha desse aí, eu não quero que vá pra Libertadores. Ué. Ah, mas aí E a aura do Morumbi? É diferente. Vão me criticar porque, tem que Morumbi te ganhar dinheiro, mata. no Libertadores é diferente o orçamento. Você quer que o Mailton fique cruzando bola desse jeito, que igual foi no final do sábado Você agora? já imaginou a depressão que vocês vão ficar Não, com que depressão? Merece com Sul-Americano. não, é penta, Time desse merece com penta do Sul-Americano. Flamengo ou do Palmeiras? Não Cara, merece. o São Paulino tá depressivo. Não vai. Para, ô Felipe. tá. Não vai, eu sou realista. é verdade. Tá Eu sou depressivo. realista. Então você fala Vocês assim, estão ó, vivendo uma vocês- crise existencial. Você não coloca Murilo Franco nesse meio de torcedores que Não, estão depressivos. É porque tem outros, eu tenho outros amigos São eu Paulinos, sou você sabe? realista. Os caras tão, mano, E parece sei que com esse time, ainda mais se for apostar em jovens jogadores. Jovens jogadores, mas aí você vai contratar jogador bom, jovem. Não, o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo vai com esse mesmo elenco, vai contratar uma peça ou outra que o dirigente, os Rui Costa, sei lá, o Belmonte vai acabar enganando, vai contratar e aí vai sofrer, vai iludir de novo na Libertadores. tem, Porque o torcedor, cara. você acha mesmo que tem condição de jogar com um elenco Ó, desse na Libertadores? A produção mandou aqui. Para. Se dia 24, 28 de fevereiro e 4 de março. Então, parece que vai ter tem as pegar o possíveis Brasileirão, datas. É final do Paulistão. As pode- datas, Brasileirão já. as datas bases mas é final do de Paulistão. Libertadores é essa época aí. Eu vi que Loucura. possivelmente São Paulo já planeja uma conversa de tipo assim, acabou o show, o palco, já desmonta. Uma coisa assim, já tem uma conversa rolando solto. Se rolar Mas tem- tem o Libertadores. gramado. Todos os São gramado. Paulinos que eu troquei ideia, os caras classificam o Casares como o pior presidente da história do clube. Você concorda? Não, o Aidar foi tão ruim quanto, né? Não sei se pior ou não, porque eu não tenho acesso a todas as falcatruas que ele Cara, tentou fazer. Mas é aquele Ou não, papo, mas que, tem que ganhar a Copa do aquele Brasil. papo que a gente tava tendo sexta-feira. Mano, às vezes é que é foda, mano. Você Se você for levar em assim, base Cara, é muito como louco, administração, a Copa do mas Brasil você ele falou, errou. você Ele fica na deixou de linha, vender um monte de Pra jogador, pensar, assim, segurou pra depois aí. O Santos está sob o pior presidente da sua história. São Paulo estaria, segundo alguns. Também, O Corinthians a maioria acha passou por um recentemente agora que tá aí respondendo pra justiça, que é o Augusto Não, Melo. sempre dá pra piorar no caso do Corinthians. Mas assim, é muito louco, né, cara? Assim, todo mundo passando pelos seus piores momentos na história meio que O juntos. Palmeiras não. Mas é que eu acho que é porque não tá vindo resultado dentro de campo, não tá conquistando o título, e pra piorar, os rivais estão monopolizando os títulos. Mas não é só Aí isso. vira essa coisa de- Mas, Cara, mas, mas Ale, o mas que eu- aí já- o que aí eu a gente fa- não olha pra administração. A administração desses clubes, Exato. resultados financeiros. Pô, exato. Ah, Mas me diga assim, qual a isso. diferença? Tem diferença, tá? Mas a diferença não é tão grande desse Corinthians de hoje pro Corinthians de 2007, de pós-MSI, escândalo de máfia russa e não sei... Cara, Naquela época você não tinha um Flamengo e um Palmeiras. exato, é o que eu tô Tudo falando. bem, tudo bem, mas assim, se você for pegar Ia de qualquer jeito, né? a gente, Era meio quando, que a gente qualquer jeito quando aí. trouxe o Mário Gobi aqui, Tio São a gente foi. Eu lembro que eu li o orçamento e as dívidas do Corinthians à época, as receitas e o caramba. Cara, naquela época ali, entre que o Mário Gobi assume, que é logo depois de o Andrés deixar o Corinthians no primeiro mandato, o time do Corinthians era o time que tinha a maior receita do país, disparado, mas disparado. Sozinho, né? E, assim, em termos de dívidas, era uma dívida totalmente controlada, cara. Então, assim, o cenário financeiro do Corinthians era condizente com o que o Corinthians estava brigando dentro do campo. A dívida E acabou sendo era campeão menor do que a receita naquela época. Então, e aí você tinha ali um cenário que era o Corinthians ganhando Libertadores, ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando o Mundial. Disputando. Mas era um clube bem gerido. Era um clube bem gerido. Tanto que o Corinthians se deu o luxo Trazer o de Pato. trazer Pato, de fazer umas loucuras e tudo mais, e que deram errado depois. Mas podia se dar o luxo de tomar umas Claro. atitudes como essa. De errar. Então, assim, desde então foi ladeira abaixo. Na verdade, o que descarrilhou a dívida do Corinthians foi a pandemia. E a gestão do Andrés, a última gestão dele, que foi catastrófica. Então, assim, se você olhar a gestão Mário Gobi, ela é pior do que a primeira gestão do Andrés. A gestão do Roberto, ela é pior do que a do pior? Mário Gobi. Porque você vai olhar o número de dívidas, você vai vendo como que a dívida foi falando em termos aumentando. financeiros. Em termos financeiros. Então a do Leco foi a Em pior termos de todas. Ele que deixou em termos de todas essas títulos, o bombas. Gobi foi campeão do mundo, pô. Sim. Eu não tô nem falando disso, tô falando em termos financeiros.
É porque aí o dirigente pior. entra naquela loucura de achar agora eu vou ser o Real Madrid das Américas. Quando Aí ganha o montar título um da time Copa do galáctico. Brasil, que ele não vende um monte aumenta de jogador a e ele dívida, No ano mantém. que o São Paulo vendeu 200 milhões de reais em jogador. Ganhou 100 só no Anthony e o time terminou no vermelho. Mas qual é Ganhando a qual, Copa do Brasil. Mas qual isso é uma meta presidente- que é estipulada pra venda de jogador. O restante Não, é então, tudo cara, abaixo. É que eu tudo tava negativo. qual presidente de clube que é campeão de alguma coisa que vai se desfazer dos seus jogadores pra temporada? O Casares foi assim no São Paulo. Ele manteve o... Ele ganhou a Copa do Brasil, aí a torcida se iludiu achando que dava pra ganhar a Libertadores, manteve o time, trouxe mais gente, e aí tá aí o resultado. Ele estourou o time ali. Contra E ó, vou Rames dizer, também, né? Mas, vai acontecer a mesma coisa com o Corinthians ano que Mas vem. não é A só pior manter. coisa desses O Palmeiras times... manteve os times que foi campeão de tudo. E o Palmeiras não uma- quebrou. Uma situação diferente. Mas Esse é arrombou outro financeiramente. time. É outro time. Então, A pior coisa pra mim, em questão do São Paulo e do Corinthians, por exemplo, do Santos, acho que tá muito mais abaixo. É ficar no limbo, cara. É Acho que lógico. eu falei pra ele sexta-feira, a gente tava conversando no Instagram, eu falei, cara, São Paulo tá no limbo, cara. Você pega de 2008, que foi o fim da grande era do São Paulo no início dos anos 2000, até agora, o São Paulo tem um título de Sul-Americano e um título de Cara, o Copa São do Paulo ganhou Brasil. 3 títulos nos últimos quase 20 anos. É esporádico, não é, É uma não é- Sul-Americana, um Paulista e uma Copa do Você, Brasil. você debate o São Paulo no início do ano, você não fala, o São Paulo vai entrar no Paulista pra ganhar, vai entrar na Copa do Brasil, é um dos favoritos. O Brasileirão vai ficar entre os 3. Libertadores é semifinal pra cima. Não tem mais esse papo, cara. Há quanto tempo? E pra mim é pior você, às vezes, não cair do que ficar nesse limbo, assim, que você fica nesse fim de feira que tá o São Paulo Mais hoje. ou menos, mais Tá ou um fim menos. de feira o São Paulo. Você fala com o São Não, Paulo na cair, rua. Não cai. Mas fica num limbo de não disputa nada, não entra pra ganhar, não, sabe? Fica Até ali. chegar alguém que organiza Fica ali tudo. 20 e anos, faça- São Paulo tá 20 anos mas isso, o cara. ponto é esse, cara, assim. É ruim demais o, ficar nisso, o cara. ponto é esse, assim, o Corinthians... O Palmeiras bateu lá no inferno e voltou indo pro O céu, Corinthians tá ligado? é um O clube Corinthians também. fechado, Mas voltou pro perto inferno. do número de torcedores que tem, são muito poucas pessoas que voltam, mas o Corinthians ainda é aberto aos sócios do clube É, social. o São Paulo é ridículo. O São Paulo 200 é uma pessoas elegeram. É a mesma Cara, galera, é mano. aquele É um conselho, negócio a assim, patota olha, que... É mais, galera, é mais assim. fácil o Corinthians mudar a sua política interna que a do São Paulo. Exatamente, cara. E olha que é difícil o Corinthians Exatamente. mudar. O cara. São Paulo, Muito ele difícil. faz o mesmo tipo de política que deu certo no início dos anos 2000, ele acha que vai dar certo agora. É a mesma cabeça. O Se São você Paulo não tem analisar, é a nenhuma mesma cabeça. esperança, expectativa de chegar alguém ali e mudar alguma coisa, porque o clube está... O clube foi, Fincado ali, o clube velho. foi tomado de assalto. Essa Você é a sabe verdade. sobre Alexandre Fernandes? O amigo do Ancelotti, aquele empresário que trouxe... Eu vi o Arnaldo Tironi falando que isso aí é balela. Tá dando camisa de São Paulo pra tudo quanto piloto da Fórmula 1, dizendo que vem coisas boas por aí, que estão trabalhando. É, esses caras trabalham com o emocional Mas- do torcedor. Mas e- é mais um pavão também, igual o Casares. cara, Eu assim, acho isso muito cruel, você ficar no limbo, Muito, cara. muito. É pior do que cair, velho. Eu acho. Sei lá. Porque às vezes você cai e muda tudo. Mas e eu você acho que volta, não, tá mas ligado? como que vai cair, vai a mesma patota acho, lá, cara, vai o- sumir? Assim, torcedor São Não Paulino- que cair seja bom, porque o Santos caiu em 23, pode cair Mas às agora vezes, de novo, não mas mudou às nada. vezes é necessário. Sim, Dá exato. pra haver uma revolução. E aí, faria bem pro São Paulo, eu cara, acho que o cair. São Paulo cai tem uma Faria, coisinha tô te que falando, muda, O São velho. Paulo precisa de uma revolução. Tomar um Porque susto não é, assim, não é tá só ligado? colocar, falar essa gestão É aqui isso, tá legal, mas não vamos precisa pra cair. oposição, não é isso, assim. Às vezes o São Paulo faria precisa bem. de uma revolução. Não faz bem cair. Tô falando sério, tô Eu zoando, não. sei, eu entendi o que é o choque. Tem que ter um choque, mas não precisa cair pra ter esse choque. Mas Mas no o Flamengo caso- não no precisou caso- ter caído, não caiu, não fez a mesma mas coisa. São Paulo, eu acho que Mas a precisa. questão é, você acha que o Casares, do jeito que ele tá gerindo o clube, ele vai flamengar de falar pra torcida, ó, galera, Murilo, desculpa, não mas- vamos ganhar É o porra que, é nenhuma o que nos próximos as 5 anos. notícias saem Mas pro ano que vem ser assim. O processo eleitoral do Flamengo é completamente diferente do São Não, Paulo. eu tô falando de O São Paulo- fazer o que o Flamengo fez em Política dívida. administrativa. Dívida. Para isso você precisa colocar gente lá. Para essa gente chegar lá, hoje, quem que decide são 200 pessoas que não se interessam por isso. Pois é. As pessoas estão interessadas no clube social, No em melhorar poder, a piscina, fazer festa junina, cara. Ir pra Fórmula 1, esse, ingresso ir de show Ir pra do- Fórmula 1, esse é o interesse dos caras. Cara, que em estão lá. 2008, o São Paulo, o Wagner Tardelli, o árbitro que ia apitar Goiás e São Paulo na última rodada, Ganhou ingresso ele da foi Madonna. mudada a escala dele de última hora porque ele ganhou ingresso da galera do São Flamengo, Paulo que lá, você velho. citou, o Flamengo tem reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, que é Transmitida. transmitida pela Flá TV. Ao vivo. Ao vivo,
cara. Ou, assim, o São Paulo... Eu falei... ninguém Não, sabe eu falei... nada do que acontece Eu lá falei em dentro. relação a cortar dívidas, que Então- isso é investimento. São Paulo, o torcedor tem que entender que não é mais o Mas São você Paulo acredita que o investimento. Casares vai conseguir fazer isso? Então, não Esse é sei. o ponto. Aí eu espero que ele tente, pelo menos, porque desse jeito que tá, não dá. Ele Ele esse só ano aumentou a dívida. Só aumentou. não contratou, mas errou ao É, mesmo tempo de. acreditar que São o cara Paulo vai esse fazer ano isso. não teve nenhum investimento de contratação. Sabe, de dar o dinheiro pro time e contratar. Não teve. Só veio jogador assim de Fim de final de contrato. contrato. Só que aí paga 1 milhão em um que não joga. Luvas. Paga outro 1 milhão que o cara que Empresário. não joga. Tem Acreditar tudo que isso ele vai daí. fazer isso de novo. É a mesma coisa que acreditar que você foi chifrar 10 vezes que sua mulher vai tomar jeito. Vamos falar a verdade, não contratou porque não tinha dinheiro. Porque se tivesse, teria contratado. Se tivesse algum Exatamente. contrato pra antecipar. Não tinha dinheiro pra contratar o Marcos Não, Leonardo. Não porque trouxe se tivesse, o cara. Se tivesse, teria gastado. Se tivesse dinheiro, ia trazer o Marcos gastava. Leonardo. É, exatamente. Pra ilusão, vamos ganhar Libertadores, vamos trazer Ele o é Marcos São Leonardo. Paulino. Exatamente. A galera acompanhando